A guerra aérea evoluiu muito nas últimas décadas e a tecnologia atual permite coisas que eram impensáveis até pouco tempo atrás. Mísseis BVR, capazes de abater alvos a centenas de quilômetros de distância, como o Meteor, já são uma realidade e cada vez mais dominarão os combates aéreos modernos. Diante dessa evolução tecnológica que permite armas cada vez mais capazes em engajamentos cada vez mais distantes, fica o questionamento: por que mesmo os caças mais atuais ainda utilizam canhões? A resposta tem a ver não apenas com o contexto histórico, mas também com questões doutrinárias e econômicas. A metralhadora, com calibre bem inferior aos canhões atuais, foi a primeira arma ar-ar a ser instalada em um avião voltado para o combate. Isso ocorreu em uma época onde um míssil autoguiado seria considerado tecnologia quase alienígena, enquanto que as armas de fogo já eram uma tecnologia relativamente bem consolidada. Por longas décadas, as metralhadoras e canhões foram as principais armas ar-ar da aviação de combate no mundo todo, até que nos anos 50 surgiram os primeiros modelos de mísseis ar-ar de curto alcance e o primeiro míssil BVR, ou seja, para combates além do alcance visual ou combates de longo alcance. Na teoria, esses mísseis representariam uma virada total nos conceitos de guerra aérea, com seus alvos sendo abatidos em distâncias bem maiores. Mas na prática, pelo menos no início, a realidade mostrou o oposto. Na década de 60, durante a Guerra do Vietnã, a Força Aérea Americana enviou para o combate os seus F-4 Phantom sem canhões internos, pois achavam que não eram mais necessários, já que levavam mísseis ar-ar, o que para eles era o suprassumo da tecnologia. Rapidamente, a prática mostrou o contrário. Os mísseis falhavam muito, sofriam muita interferência do ambiente, como o próprio Sol, no caso dos mísseis guiados por calor, perdiam facilmente o travamento em seus alvos e as próprias regras de engajamento limitavam o seu uso. Isso fez com que dezenas de caças americanos armados com os mísseis mais modernos da época fossem abatidos por MiGs vietnamitas utilizando seus canhões, que eram confiáveis, baratos e que não necessitavam de um conjunto inteiro de fatores para funcionar como o esperado. O resultado disso foi que a Força Aérea Americana, no decorrer do conflito, foi obrigada a reinstalar os canhões em seus caças F-4, pois ao contrário do que pensavam, eles ainda eram muito úteis e isso acabou servindo como uma espécie de lição para as forças aéreas do mundo todo. Nos anos 90 e início dos anos 2000, a participação dos Estados Unidos e OTAN em conflitos como Guerra do Golfo, Guerra da Bósnia e invasão do Iraque mostrou que a taxa de acerto dos principais mísseis BVR desses países girava em torno de 50% ou até menos, ou seja, de cada 10 mísseis BVR lançados, apenas 5 deles, ou menos que isso, de fato acertavam seus alvos. Isso ocorre porque, embora os mísseis estejam continuamente evoluindo, as contramedidas e o desempenho dos aviões de caça evoluem junto e mostra o potencial que um combate BVR tem de se transformar em um combate de curto alcance, especialmente contra um inimigo numeroso. Quando um combate BVR se transforma em um combate dentro do alcance visual, os mísseis de curto alcance são as principais armas. Esses mísseis, no entanto, são levados em pequenas quantidades, então nunca se sabe quando o uso do canhão será necessário, e esse é um dos principais motivos pelos quais mesmo os mais modernos caças da atualidade ainda possuem canhões. Outra razão pela qual os canhões continuam existindo tem a ver com a doutrina e custos. Os canhões são baratos, especialmente se comparados aos mísseis modernos, que são caríssimos, e eles ainda são muito úteis, especialmente nas missões de apoio aéreo aproximado. Um canhão de 25 a 30 mm, utilizando munição perfurante moderna e atacando de cima, onde a blindagem é menor, deve ser capaz de destruir praticamente 90% de todos os veículos blindados, com exceção dos MBTs. Utilizando munição de alto explosivo, um canhão interno de um caça pode praticamente dizimar uma unidade de infantaria em campo aberto. O dano colateral reduzido, que é um requisito cada vez mais importante, também joga a favor dos canhões, que são precisos e concentram o dano em uma área relativamente pequena se comparada ao uso de bombas e mísseis. O fato de ser levado internamente também faz com que o canhão não acrescente RCS e arrasto ao avião, além de não ocupar pilones de mísseis e bombas. Enfim, o canhão continua sendo uma arma confiável e flexível, que pode ser utilizada contra alvos aéreos, terrestres e navais,
e que é barato de operar. Mesmo tendo mísseis modernos, um caça ainda leva um canhão pelo mesmo motivo que um soldado armado com um fuzil moderno ainda leva consigo uma faca de combate. É barato, flexível, confiável e se o combate encurtar a distância, ainda é uma arma mortal. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.